Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da minha série Retornar. Meu irmão, Deus seja louvado pela vida de cada um daqueles que estão nos prestigiando a palavra de Deus, que estão acompanhando a nossa série, que estão compartilhando, que estão tendo uma interação lá nos comentários. Meus irmãos, muito obrigado. Que você possa proclamar a palavra de Deus compartilhando cada vez mais esse vídeo. Então, vamos para o quarto episódio. Quarto episódio não, é o quinto episódio, certo? Então, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, deixa teus comentários e é isso daí. Vamos para mais um episódio da série Retornar. Então, meus irmãos, vamos lá a mais um episódio da nossa série Retornar. Nesse episódio de hoje nós partilharemos sobre o poder da oração, sobre a vida de oração, sobre o poder da vida de oração na vida de um cristão. Então, lá em Mateus 6, versículos 5 ao 8. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações, não multipliquei as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não o imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peçais. Então, meus irmãos, para que nós possamos entender esse pedaço da palavra do Senhor que está em Mateus, esse contexto, nós primeiro temos que contextualizar essa passagem. Nós temos que contextualizar toda a palavra de Deus aqui. Essa palavra de Deus consta ali, logo se você voltar lá um pouco a palavra de Deus, você vai lá em Mateus 3, princípio da missão de Jesus. Então, qual é a missão de Jesus? Qual era a missão? Qual era ali o início da missão de Jesus? Qual é a missão que o Senhor mandou teu Filho amado aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Então a missão de Jesus era instaurar o reino de Deus. A missão de Jesus era trazer a cura, era ficar conosco, era nos libertar. A missão do nosso Senhor era nos converter. Então ali, logo no início dessa palavra aqui no Evangelho de São Mateus, quando ele dá início a essa missão de instaurar o reino de Deus, ele já começa ali com essa passagem já começa logo com a pregação de João Batista, quando João Batista já anunciava a vinda do nosso Senhor, quando João Batista já pregava para as multidões sobre o batismo, sobre o arrependimento dos nossos pecados, sobre uma conversão, sobre uma mudança de vida. Logo depois, nós já partilhamos sobre o batismo de Jesus, quando Jesus é batizado ali, quando o nosso Senhor é batizado por João Batista, quando o Espírito Santo desce sobre o nosso Senhor e dali ele vai para o deserto, onde ele passa 40 dias, onde ele é tentado pelo inimigo, mas ele vence o inimigo e o inimigo é derrotado pelo nosso Senhor. Então essa palavra está dentro desse contexto onde o Senhor nos chama à conversão, onde o Senhor nos chama a uma mudança de vida, onde o Senhor nos chama para termos esse encontro com o nosso Senhor, para que nós possamos mudar a nossa vida, para que nós tenhamos uma conversão verdadeira. Então essa palavra está sobre esse contexto,
sobre o contexto do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, quando o Senhor quando Ele já começa a nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Quando Ele já começa a nos mostrar o caminho que nós temos que tomar para que nós tenhamos salvação, para que nós tenhamos uma mudança de vida. Então essa palavra está dentro desse contexto. Então é quando o Senhor Ele vem nos ensinar, quando Ele vem nos mostrar que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o nosso Senhor. Então Ele vem frisando, Ele vem nos ensinando isso. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Jesus sendo o Verbo encarnado, Ele também demonstrou um grande exemplo de uma vida de oração. Jesus, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos mais importantes, em todos aqueles momentos que Ele estava em missão, que Ele tinha que fazer a vontade de Deus, Ele entrava em oração. Ele entrava em comunhão com o Pai. No seu batismo, antes da escolha dos 12 apóstolos, no Monte da Transfiguração, na ressurreição de Lázaro, na última ceia. Esses são alguns exemplos que mais na Bíblia, existe muito mais diversas passagens na Bíblia que mostram Jesus orando. Então aí já mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, sendo Verbo encarnado, Ele nos dá o exemplo de uma vida de oração. Ele nos dá o exemplo da importância da oração. Aí você pode me perguntar, Sérgio, tá, mas o que é oração? O que é ter uma vida de oração? De novo, eu fui procurar lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no Catecismo da Igreja 2559. O que é a oração? A oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. É um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então a oração, meus irmãos, é esse impulso, é quando eu me jogo a reconhecer, mesmo nas provações, que eu tenho um Deus que me ama, que eu tenho um Deus que é misericórdia, que eu tenho a quem recorrer, que eu não estou sozinho. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje, mas é no momento quando nós entramos em oração, é no momento quando nós se colocamos aos pés do nosso Senhor e temos essa intimidade, esta ligação, nós buscamos ter essa relação com o nosso Senhor, quando nós nos lançamos aos seus pés. A oração é isso, é um reconhecimento que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, que nós não estamos sozinhos, que nós temos a quem recorrer. Não importa o problema que você esteja passando, não importa a provação que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus tu tem um Deus que não te abandona. Tu tens um Deus fiel que está ali a te escutar. E mesmo no meio das alegrias, nós temos que reconhecer que nós temos um Deus que nos dá tudo. Um Deus que não nos deixa faltar nada. Um Deus que nos ama. Um Deus que age de misericórdia para cada um de nós. Meus irmãos, eu posso olhar para mim, mas olha para você. Nós não somos nem dignos de estar na presença de Deus, de tão errados, de tão pecadores que nós somos. Mas nós temos que reconhecer, mesmo nas nossas misérias, nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente. Então a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Agora, de onde nós falamos ao rezar? Da altura de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da
oração. Então, meu irmão, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, quando nós reconhecemos que eu não posso nada sem Deus, que eu não posso dar um passo adiante, nem o meu acordar, se não for pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, quando nós temos essa humildade de reconhecer, quando nós descemos desse patamar do orgulho de achar que eu faço as coisas, que eu provo a minha família, que eu vou resolver o problema de tudo, não. Quando nós reconhecemos que é Deus que resolve todos os nossos problemas, que é através de Deus que eu tenho a salvação, que é através de Deus que eu tenho a cura, nós saímos desse patamar de orgulho, de soberba e nos colocamos em um patamar de humildade. Em um patamar de reconhecer que eu sou dependente, quando nós nos colocamos dependente do nosso Senhor. Quando eu me coloco nesse patamar de humildade e reconhecer que eu não sou nada, que eu não consigo nada sem o nosso Senhor. Então, a humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que sejamos conveniente pedir, mas a humildade e a disposição para receber gratuitamente o dom de Deus, o homem é um mendigo de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, João 4,10. Se conhecesses o dom de Deus, se conhecêssemos o poder de Deus, se conhecêssemos o amor que Deus tem por nós, nós não ficaríamos mendigando a Deus. Porque quando nós não temos uma vida de oração, quando nós não temos essa intimidade com Deus, nós mendigamos o pouco. Nós não sabemos pedir, então nós ficamos pedindo esmola a Deus, quando Deus pode nos dar tudo. Tudo quanto pedirmos, Deus nos dará, quando for da tua vontade. E quando for para honra e glória, quando for para glorificação do nosso Senhor, Ele nos dará tudo. Então nós não precisamos viver de uma vida de pedir esmola, uma vida de mendigância. Nós tenhamos uma vida de oração e viver plenamente essa vida de oração, esse encontro com o nosso Senhor, essa vida, essa ligação com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Quando nós formos ter essa ligação com o nosso Senhor, quando nós formos ter esse encontro pessoal com o nosso Senhor, que nós não sejamos como os hipócritas, que fingem ter uma qualidade que não tem, que fingem sentir algo que não sente. Então que nós possamos ter uma ligação verdadeira, um sentimento verdadeiro, esse sentimento de dependência, esse sentimento de que não somos nada. Esse sentimento de que nós precisamos do nosso Senhor, nós precisamos de Deus, nós precisamos da cura, nós precisamos da libertação, nós precisamos de uma conversão verdadeira. Então isso é rasgar o teu coração, era abrir todas as feridas e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Eu não consigo nada sem Ti, Pai. Mas hoje eu me coloco dependente de Ti. Hoje eu me coloco na Tua presença, Senhor, porque eu não sou nada, eu não consigo nada, Senhor. Mas Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus que realiza maravilhas em minha vida, Senhor. E eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Então que nós possamos ter verdadeiramente uma vida de oração. Que nós possamos verdadeiramente se lançar a esse impulso do coração, nos lançarmos o olhar ao céu e termos um grito de reconhecimento, de amor
no meio da provação e no meio da alegria, um grito de reconhecimento que eu tenho um Deus que me ama, que eu tenho um Deus que enviou o teu Filho único para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. O Jesus, ele nos trouxe essa cura, ele nos trouxe essa libertação, ele nos trouxe a salvação. Então, Senhor, através dessa intimidade, através de uma vida de oração, Senhor, nós possamos nos entregar, que Tu possa fazer uma obra nova em nós, que nós possamos ter uma conversão verdadeira, que nós possamos nos libertar de todas as amarras que nos prendem, Senhor. Que eu possa ter uma vida de oração,